Professor Paulo Busato, então vou passar a palavra para o palestrante Paulo Busato. Então eu saio e volto? Você seja bem-vindo, que agora a palavra é sua como palestrante. Tá bem, tá bem. Então vamos lá, muito obrigado, professor Lélio. Essa ocasião é aquilo que eu disse, a ocasião visa, mais do que tudo, estabelecer pontes entre os grupos de pesquisa, tratar de algumas coisas que possam ser de interesse de muita gente enfim, e alinhando as diversas pesquisas realizadas no Brasil. Então, eu achei que era apropriado, como faço parte também de alguns grupos de pesquisa fora do Brasil, trazer o tema que eu trabalho em um desses grupos de pesquisa, que é o grupo de pesquisas da Universidade de Castilla-La Mancha, da Universidade na unidade de Toledo, coordenado pelo professor Eduardo Demétrio Crespo. Ele tem um projeto sobre neurociências já há muito tempo, e eu participo desse projeto há muito tempo, e nós entramos numa outra fase desse projeto, em que ficou encarregado o professor Fernando Molina Fernandes, da Universidade de Madrid, e eu, ficamos encarregados ambos de trabalhar questões dogmáticas relacionadas à inteligência artificial. Então, o tema que eu propus discutir era esse. Eu estou elaborando um texto que leva um nome em homenagem ao Maturana, Humberto Maturana, recentemente falecido, se chama de Máquinas e Seres Vivos, que é título de um livro do professor Maturana, de onde vem o modelo funcionalista, justamente porque aqui o que eu pretendo fazer é uma crítica ao estado da arte, da dogmática, frente às soluções que podem ou não podem dar aos casos que envolvem inteligência artificial. Então, sem maiores delongas, para que a gente mantenha a regularidade que tem sido mantida até aqui com relação à duração das exposições, o que eu quero colocar é que o professor Fernando Molina faz referência o que ele chama de as três quedas do homem, o heliocentrismo, o darwinismo e as neurociências, e fala que agora há uma quarta queda do homem, o homem perde poder com o heliocentrismo, né, a contraposição a estar centralizado na Terra, mas aí o Sol é o centro do universo, isso faz uma perda de poder do homem. Com o darwinismo também, ou seja, a condição de evolução do mais forte tira a centralidade do homem, e a questão das neurociências, como as várias pré-determinações, algumas delas referidas até pelo professor Alexei, elas têm realmente uma interferência explicativa a respeito das atividades do homem, o que faz reduzir um pouco mais o seu arbítrio sobre a própria vida. E aí diz o professor Molina que há uma quarta, né, que é a revolução da inteligência artificial. Diz que há animais mais inteligentes que humanos, né, os tigres, as abelhas, os golfinhos e tal, que o Deep Blue, o computador, já provou ser melhor que o Kasparov no jogo de xadrez, e aí faz referência, inclusive, à Odisseia no espaço, né, o 2001, né, o computador HAL, que acaba tomando conta da humanidade, é a ideia tétrica de que, de alguma maneira, a inteligência artificial deve dominar o homem. Claro, esse cenário, assim, posto pelo professor Molina, é um cenário que bem demonstra aquilo que eu venho dizendo, que há uma completa desorientação na dogmática a respeito do problema da inteligência artificial. E ele diz que essa questão tem que ser discutida nessas fórmulas, entender melhor o que é a inteligência artificial. Isso tem levado alguns autores, inclusive, a propagarem a possibilidade da criação de uma responsabilidade para a inteligência artificial, uma responsabilidade penal que lhe seja própria. Isso tanto no âmbito do direito continental, quanto no âmbito do common law já se vem discutindo. Me parece um exagero, já vou colocando isso de entrada, e me parece que o problema encontra-se num calo dogmático, né? A dogmática está desorientada, de fato, a respeito disso, mas a resposta é muito mais prosaica do que parece. Parece que o que existe aqui é uma afobação e um adiantamento do debate que deriva de uma opção por uma certa linha de teoria do delito, e eu proponho, então, como hipótese de trabalho, a retomada de uma discussão sobre a ação fora do plano conceitual como solução para isso. Dito assim, parece uma confusão muito grande, mas eu vou procurar ir aclarando durante a exposição.
Vamos lá. A primeira coisa é um cenário de resultados desvaliosos e importantes. O que trouxe à baia na discussão dessa questão da inteligência artificial foram lesões a bens jurídicos fundamentais, tais como vida, integridade física, envolvendo a inteligência artificial. Onde aparecem isso? Bom, em cirurgias com robôs, em processos industriais associados a acidentes de trabalho, nas situações de veículos autônomos, veículos autoconduzidos, que se diz, né, que tem acontecido certos resultados, em hipóteses de armamentos conduzidos por drones, que provocam mortes e lesões. Então, parece óbvio que não é possível ficar alheio ao problema. A questão é, como é que se avança nesse problema? Esse avanço tem que ser cuidadoso. E a abordagem dogmática tem sido tudo menos cuidadosa. Né? Os penalistas imediatamente começaram a discutir sobre a responsabilidade dos ocupantes do veículo, no caso do veículo autoconduzido, os fabricantes, os programadores, discussão sobre a própria responsabilidade da inteligência artificial, dentro de certos quadros impressionantes, né? Falando de limites de risco permitido, imputação objetiva, conflito de deveres, que aparece, os chamados dilemas do Trolley, né? A Tatiana Horley, Wolfgang Wöhlers, o Thomas Weigand, o Ivo Cocavilla, a Sabine Glass, vários autores vêm discutindo e chegam, inclusive, à discussão da responsabilidade da própria inteligência artificial. Vocês imaginem o que seria uma responsabilidade penal da inteligência artificial. Mas por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque se vai a discussões de dogmática sem antes solucionar certos problemas que são problemas relacionados à própria ação. E é aí que eu quero chegar. Não é? A dogmática jurídico-penal está ocupada de questões normativas, dando por presumida a existência de uma conduta delitiva. Ou seja, existe aqui uma conduta delitiva, então nós vamos resolver aqui como é que se distribui a carga de responsabilidade. Isso deriva, a meu ver, da assunção de abordagem funcionalista. Uma abordagem funcionalista do tema afastou a discussão do causalismo e finalismo sobre a ação. Todos nós sabemos disso, né? O advento do funcionalismo deixou de lado a questão da ação, afastou a discussão sobre se a ação é causal ou final, se começa já diretamente pelo tipo e tal. Claro, era correto fazer esse afastamento? Claro que era correto. Era a superação dos modelos teóricos falidos do causalismo e do finalismo. Não há nenhuma dúvida disso. O avanço era necessário, era preciso afastar essa discussão conceitual. Mas ao afastar a discussão conceitual, não era preciso afastar a discussão sobre a ação. A questão é, ao afastar os conceitos causalistas e finalistas da ação, nós não devemos mais discutir a ação, porque é assim que se posta esse modelo funcionalista. Né? Afastou-se junto com os conceitos insuficientes e pré-jurídicos de ação, afastou-se a discussão sobre o act requirement. Não se discute mais o requisito de ação, se dá por presumido, que onde tem um verbo, onde tem um resultado produzido através de alguma coisa, existe a ação. E isto é um tremendo mancar dogmático. Porque quando a responsabilidade se vai diretamente aos conceitos normativos, tipicidade, antijuricidade, culpabilidade, dando por presumida a existência de uma conduta delitiva, o que acontece é que não se separam os meros acontecimentos das ações. É isso que está acontecendo na abordagem funcionalista. Ela afastou a discussão entre o causalismo e o finalismo e afastou junto o act requirement. O problema é bem fácil de entender. É que, ao abordar a responsabilidade penal, sem separar o que é ação do que não é ação, a coisa fica muito perigosa. Vou tentar explicar isso em linguagem comum para facilitar os nossos ouvintes. Veja só. O Sol, se eu digo a frase em linguagem comum, vejam. O Sol é responsável pelo derretimento da neve. A chuva é responsável pela inundação. E José foi responsável pela morte de João. Pergunto, em quais desses casos eu posso perguntar qual ação foi realizada? É óbvio que só no terceiro. Eu só posso perguntar que a ação foi realizada por José para matar João. Mas eu não posso perguntar que a ação foi realizada pelo sol para derreter a neve ou que a ação foi realizada pela chuva para causar a inundação. Mas é óbvio que existe lá
uma relação de causalidade, e é óbvio também que eu falo de responsabilidade. Percebem como falar da responsabilidade sem antes discutir a ação me leva a um problema de que eu vou responsabilizar acontecimentos, assim como responsabilizo a ação, né? E isto é um problema que já vem acontecendo há bastante tempo na dogmática. A discussão sobre os delitos de posse, por exemplo, que incriminalizam estados de pessoa. Né? Por quê? Porque não se vai discutir a ação. O erro, então, está no avanço desmedido do funcionalismo. Por exemplo, em Roxin, quando diz que a ação não tem mais nada a dizer em direito penal, não preciso mais falar de ação. Ação é uma manifestação de personalidade, pronto. E não vamos mais discutir sobre ação, vamos partir direto para a tipicidade. Vamos partir direto para discutir responsabilidade sem saber se é uma ação ou um acontecimento? E o problema não é, veja, o problema não é o conceito de ação, o movimento, não é isso que nós queremos saber. Não queremos saber de um conceito, queremos saber se nós podemos falar de que alguém fez alguma coisa. Porque só assim nós podemos saber se a máquina pode fazer alguma coisa em sentido humano. Esse é o problema. E não é só o Roxin. Se pensamos no Jacobs, por exemplo, Jacobs vai discutir esse tema a partir da ideia de que nós somos subsistemas psicofísicos que nos relacionamos com o sistema penal. Então pode ter outras classes de subsistemas aí que também se relacionam com o sistema penal e não vai ter nenhum problema, não vai ter problema nenhum. Né? Daí a origem da discussão. Todos nós sabemos que o Jacobs, via Luhmann, remete às discussões do Maturana e Varela. É por isso que titulei a fala de máquinas e seres vivos. Né? É muito fácil, o que eu quero dizer é que é muito fácil com os modelos funcionalistas partir direto para a discussão de responsabilidade sem se preocupar antes se a máquina é capaz de fazer algo, né? Ou deixar de fazer. Porque a responsabilidade penal deve derivar de algo que alguém fez ou omitiu. Portanto, a pergunta é, quem fez o quê? Só dessa forma nós podemos evitar que se possa falar em responsabilidade da própria pessoa jurídica, coisa que já se vem falando. Hein? Veja, por que esse problema persiste? Persiste porque nós seguimos usando a base da filosofia da mente, ao invés da filosofia da linguagem. Né? Nessa forma, a doutrina está visando identificar ou criar uma certa identidade para a inteligência artificial. Se vai para a ideia de autoconsciência ou autodeterminação, que está no Locke, que está no Kant, que é histórica e tal, e se postula a partir de autoconsciência e autodeterminação a ideia de um agente moral. Daí se traslada isso para a inteligência artificial dizendo o agente moral tem autonomia e sensibilidade a valores. O que está acontecendo com os robôs? Os robôs seriam agentes morais em um plano operacional, porque eles imitam emoções. Eu vou dar um exemplo concreto para que a gente não fique no ar. Há um sistema especialista em ética médica, MEDEX, né? Esse sistema tem capacidade de fazer escolhas morais dentro da seleção de tratamento. E veja, programação representa emoções sem tê-las, sabe? É uma espécie de equivalente funcional. A questão se a inteligência artificial pode se tornar mais inteligente e substituir-se à pessoa física, porque a discussão vai ser em que medida as competências apresentadas correspondem à função de avaliação moral que gera responsabilidade. Porque eu estou partindo de uma discussão de que o agente moral é responsável. Então, se eu conseguir emular essa moralidade dentro da fórmula robótica, pronto, eu tenho uma responsabilidade moral da pessoa, da inteligência artificial, que não é pessoa, né? Vejam o problema sério que se está enfrentando. E isso faz com que alguns autores, Trevor White, Seth Brown, vários outros autores, especialmente no âmbito do common law, que vai mais avançar na discussão do que no nosso ambiente, mas começam a falar em grupos de casos onde a inteligência artificial deveria ter responsabilidade. Dizem que, por exemplo, nos casos de cirurgia, de indústria e tal, existe a responsabilidade de quem maneja o aparato e tal. Mas no caso de drones, por exemplo, de guerra cibernética e tal, a responsabilidade deveria ser da inteligência artificial. Nos casos de destruição completa, como catástrofes ambientais ou nucleares, também. Pois a mim parece que não. Mas esse não demanda uma discussão para trás, demanda um passo para trás para dar dois para frente. E, a meu ver, a solução é significativa, a solução é a via significativa. Né? Porque os defeitos da discussão sobre a ação eram a sobrecarga de funções dogmáticas,
ao conceito de ação, a pretensão conceitual, ou seja, a própria existência de um conceito de ação, e a associação desse conceito de ação com algo que ia na mente do sujeito, com a associação interna, essa inacessível que o professor Rodrigo falou hoje pela manhã, mais cedo. Me parece que esses 3 problemas são resolúveis a partir de um approach que se faça desde a ação significativa. Primeiro, a questão da sobrecarga das funções dogmáticas. A única função da ação na estrutura dogmática é o what requirement, é delimitar, separar os acontecimentos das ações. Nós já vamos ver como é que isso funciona. Segundo, temos que abandonar a pretensão conceitual, porque a ação é uma expressão de sentido, não é passível de um conceito geral. E terceiro, não se pode associar a ação a algo que vai internamente como intenção. Intenção não é interna. Parece uma loucura dizer isso nesse momento, mas nós vamos abordar esses 3 tópicos para mostrar que esse caminho é um caminho mais promissor. Vamos lá. O primeiro, com relação às funções da ação. Eu disse que o que importa a respeito de ação em matéria dogmática é separar os acontecimentos das ações. Isso significa perguntar quem fez o quê. Como é que a gente identifica uma ação? Através de práticas sociais reiteradas. Eu digo que há ação quando houve alguma expressão de práticas sociais reiteradas. Vamos lá, o professor Vives usa muito o exemplo do Wittgenstein sobre o jogo de xadrez. Imaginemos que ninguém tivesse jogado xadrez nunca, nenhuma vez houvesse o jogo de xadrez. Eu poderia verificar que 2 pessoas sentam diante de um tabuleiro e poderia dizer que elas jogam xadrez? Se ninguém nunca jogou xadrez, não há regras sobre xadrez e, portanto, não se pode saber que ali há um jogo de xadrez. Eu não posso falar da ação de jogar xadrez sem que previamente se haja estabelecido uma praxis social entre humanos que traduza aquilo como um jogo de xadrez. São as práticas sociais humanas que identificam as ações humanas. É por isso que o Wittgenstein diz que mesmo que um leão aprendesse a falar, nós não o entenderíamos, porque o modo de vida do leão não é o modo de vida dos seres humanos. O modo de vida expressa ações. E é isso que a gente deve identificar. E a pergunta que vai calhar à frente fazer é se nós podemos ou não, isso vai ficar para o fecho, obviamente, se nós podemos ou não falar que uma máquina realiza ações. Ou que uma inteligência artificial, um computador, um software, realiza ações. Bom, esse é um problema. O segundo problema é que é a pretensão conceitual, é essa que enterrou dogmaticamente a discussão sobre a ação. O problema aqui é que tanto a pretensão de quem foi soterrado, quanto de quem soterrou ao falar de ação, porque, claro, mesmo os funcionalistas que dizem que não cabe mais os conceitos pré-jurídicos de ação oferecem os seus. O Sim fala de ação, o Jacobs fala de ação, mas com as suas concepções normativas de ação. Ambas as abordagens são muito equivocadas. A pretensão de capturar a essência da ação como algo que acontece no mundo, é o chamado método substancial do causalismo e finalismo, é um equívoco completo. Também é equivocada a ideia de conceber a ação como um substrato para imputação. Nós vamos discutir só a imputação, mas é sobre a manifestação da personalidade, ou sobre uma expressão de autossuficiência que desborda o seu âmbito de regulação, como que é o Jacobs. Os 2 intentos resultam fracassados simplesmente porque a ação não é um fato específico. Nem pode ser definida como substrato de imputação jurídico-penal. Ela não é um evento que acontece no mundo e nem um objeto sobre o qual se debruce avaliações de imputação. As ações consistem em interpretações que, segundo distintos tipos de regras sociais, podem ser dados ao acontecimento, ao comportamento humano. Essa fala é do professor Vives. Os fatos ocorrem. As ações têm sentido. Os fatos são passíveis de descrição pelas regras naturais. As ações são interpretadas segundo pautas, segundo usos sociais. Isso é um problema porque não se pode definir a ação, porque o direito penal não é ciência. Esse é um ponto.
Direito penal é uma praxis, é um construto entre humanos que visa organizar o nosso meio de convivência social. Portanto, os conceitos de ação não cabem. Né? Não cabe conceituar a ação, porque os conceitos de ação que foram utilizados, sejam eles na forma de designação de algo no mundo ou de atribuição de algo a alguém, todos eles têm a voluntariedade como algo prévio. Então o sujeito tem uma vontade, daí realiza uma ação. É o modelo finalista, né? A ação é o direcionamento de uma finalidade. Ou o modelo funcionalista, uma manifestação da personalidade que se externa sobre uma ação. Né? O modelo significativo não é assim. Ele parte de dizer que não existe um ser da ação, somente familiaridades. Nós não podemos definir a ação, não existe um conceito geral de ação. Né? É bem fácil de ver isso quando a gente remete, através pela via do professor Vives, ao Wittgenstein, para definir o que é jogo. Vamos lá. O Wittgenstein falava, e o professor Vives explora isso, que a ação é expressa em um jogo de linguagem. Então vamos lá, vamos tentar definir jogo. Quando eu digo que jogo futebol, eu faço uso da palavra jogo, no mesmo sentido que eu digo que fulano jogou com palavras. Percebam que há uma familiaridade na ideia de jogo, mas não há uma definição de jogo. Como é que se define jogo? Quando eu uso esse exemplo, eu estou jogando com a assistência? Percebem como em todos esses usos existem certas familiaridades, mas que não permitem uma definição única. O mesmo ocorre com as ações. As ações não são passíveis de conceito, de definição. Elas são percebidas contextualmente. Portanto, em primeiro lugar, elas cumprem uma função muito mais delimitada, o requisito de ação, separar acontecimentos de ações. Segundo, elas não são passíveis de um conceito. E terceiro, nós temos que abandonar o interno. Não é possível pensar que a ação se expressa através de uma fórmula que realiza aquilo que vai dentro. O professor Rodrigo Falks já trabalhou com essa questão do que vai dentro do ser inacessível, mas vamos a mais um pouco. A intenção não é algo de dentro do sujeito, não é algo referido à mente. As regras que dão sentido às ações servem para definir e interpretar as ações. Então, só se pode seguir ou contrariar uma regra se ela tem um uso estabelecido. E esse uso estabelecido acontece fora do sujeito, não dentro. Né? É certo, eu não estou negando que se formam intenções dentro da cabeça. Claro, é claro que alguma coisa acontece no cérebro. É claro que dentro da cabeça nós formamos vontades, intenções, etc. Mas o que é crucial para falar das ações é uma coisa que não depende da intenção formada dentro, mas do significado atribuído a ela fora, objetivamente. O sentido da ação é imbricado com o sentido de uma intenção e se projeta de fora para dentro, e não de dentro para fora. A prova cabal disso, e o professor Vives usa muito esse exemplo, são as condutas indesejadas. Se toda a conduta fosse realmente dirigida por um fim, eu jamais magoaria alguém falando alguma coisa. Né? As pessoas podem magoar alguém sem querer, as pessoas podem ofender alguém sem querer, não é? Por quê? Porque a sua intenção é uma coisa que, na expressão externa, muda. Então, há uma intencionalidade externa, objetiva, pautada nas regras de sentido sociais. E a ação como expressão de sentido de uma intenção representa que o agente é capaz de comunicar uma intenção autônoma à margem da sua intenção subjetiva. O que define a ação é a intencionalidade objetiva, externa, não intenção subjetiva. Então, caberia perguntar se nós podemos falar da intencionalidade objetiva de uma máquina. E esse é o ponto. Né? Então, aqui eu já vou encaminhando para o âmbito de uma solução, por dizer de algum modo. Né? A gente conduz, vamos pegar o exemplo dos carros autoconduzidos, né? Os veículos autoconduzidos. Condena-se alguém em delitos de trânsito porque conduziu mal o seu veículo. Né? É impossível dizer, no mesmo sentido, que a máquina expressou intenções. Dizemos que fisicamente proporcionou uma condução, mas não que conduziu com pressa, por exemplo.
que essa pode ser uma intenção, ter pressa. Né? Não é possível a gente falar disso. Tampouco resulta possível falar que o programador do software, o fabricante do veículo, conduziram o veículo. Né? Mas o motorista conduziu. Né? Os veículos autônomos ou drones, que são uma nova tecnologia não cotidiana ainda, mas vai virar cotidiana, né? São manejadas por pessoas, com riscos conhecidos e outros desconhecidos derivados dos chamados sistemas peritos. Não vamos entrar em um back aqui, porque senão não saímos nunca mais. Né? Mas vamos lá, vamos tentar perceber essas tecnologias como algo novo, mas que é algo que já aconteceu. Né? Se a gente traslada a análise a outras tecnologias não tão novidades assim, é possível esclarecer melhor. Por exemplo, nós podemos dizer que o carteiro leva a carta ao seu destino, certo? Mas nós vamos falar que quem leva o e-mail é um software? Nós vamos falar que quem leva o e-mail é um provedor? Não. Como é que a gente trata disso em linguagem comum? A gente diz, fulano enviou um e-mail a outro. O sistema de inteligência artificial que procede esse envio é meio. Né? Quem faz algo é quem manda o e-mail. Não é? Mas com o e-mail nós já estamos acostumados. Né? Talvez não estejamos ainda com os drones ou com os veículos autoconduzidos. Né? Vamos mais para trás ainda. Pense lá em alguém, né, no século 17, 18, que a gente mostrasse um liquidificador. A gente aperta o botão ON e faz suco com aquela fruta que está lá dentro. Né? Mas se alguém põe a mão lá dentro, ninguém vai provocar lesões. Né? Mas ninguém vai pensar em responsabilizar o liquidificador. Certo? Entendem o que quero dizer? Quando por exemplo, mais recente ainda, mas que nós já estamos acostumados. Quando a gente faz uma chamada de vídeo para outra pessoa por um WhatsApp, nós dizemos que quem fez a chamada? Um sistema, um software, uma inteligência artificial ou eu? Então, é claro que se trata de um hábito social, pautas regradas, costumes sociais acabados, pelos quais se reconhece o contexto de ação. Daí não há nenhum problema em olhar para os mesmos eventos. Se a gente olhar para os mesmos eventos que são discutidos pelo Trevor White, pelo Seth Brown, a respeito dos grupos de casos de atribuição de responsabilidade possível para as inteligências artificiais, nós vamos ver que, olhando desde o ponto de vista da ação e reconhecendo que elas são incapazes de agir, né, é que nós podemos dar solução para os casos concretos. Pensemos, por exemplo, já diziam, né, sobre a cirurgia ou a indústria, que a responsabilidade seria de quem maneja ou projeta o instrumento. Né? Mas pensando nos drones, na guerra cibernética, nós já tivemos casos semelhantes. Né? No direito internacional, por exemplo, os meninos soldados ou as minas terrestres que são colocadas lá, alguém colocou aquela mina. Alguém selecionou as crianças soldado e colocou armas nas mãos delas. Alguém é responsável por deflagrar o processo. Né? E esta pessoa agiu. Né? Não foi o inimputável, não foi a própria mina que explodiu. Né? É evidente que existem. É o mesmo que os drones e as guerras cibernéticas. Alguém colocou em ação esse mecanismo. Né? E o mais curioso ainda é pensar que os casos de destruição completa de catástrofes ambientais ou nucleares, a gente possa pensar em responsabilidade penal. Né? Porque, afinal de contas, se há uma catástrofe destruir totalmente a humanidade, sobra o quê? Sobra o direito penal ainda para castigar alguém fantasmagoricamente? Parece uma loucura falar disso. Mas, por outro lado, você vai dizer, mas e enquanto esse resultado ainda não vem? Bom, enquanto esse resultado ainda não vem, existem as técnicas de delitos de perigo. Né? De perigo abstrato, inclusive. Ou seja, a manipulação de determinados empregos de inteligência artificial que possam potencialmente resultar em catástrofes ambientais ou nucleares de aniquilação da humanidade devem ser tratados como casos de perigo que alguém deflagra. Quem? Quem maneja esses sistemas? Quem cria esses sistemas? Quem põe esses sistemas em atividade? E, portanto, essas pessoas fazem alguma coisa. Não é a inteligência artificial que faz algo. Né? Então, perceba como
trazer o tema para a discussão no plano da ação, utilizando a ação como expressão de sentido, segundo o modelo significativo, facilita muito a discussão e, desde logo, situa muito bem o problema, sem necessidade de distribuição de carga de responsabilidade no plano da imputação objetiva, do concurso de pessoas, das causas de justificação. Imagine uma inteligência artificial excusada ou justificada por uma conduta, isso não tem o menor sentido. Então, parece que aqui a gente recupera um pouco da clareza e da sanidade nesses termos. Então, para fechar, remetendo ao princípio que eu tratei da forma de abordagem do professor Fernando Molina, e fala das 3 quedas do homem frente ao heliocentrismo, o darwinismo e as neurociências, essas estão muito bem, e diz que a 4ª é a inteligência artificial, só que essa não é igual. Não é igual, porque essa 4ª queda não trata de explicar diferente alguma coisa, né? O heliocentrismo explicou diferente alguma coisa, o darwinismo explicou diferente alguma coisa, as neurociências explicaram diferente alguma coisa. Essa revolução, a criação de inteligência artificial, é apenas um imitar potencializado. A inteligência artificial imita os seres humanos pela própria designação. Pensem na palavra. Inteligência artificial. É um artifício de emulação de inteligência. Claro, existem animais mais inteligentes que os seres humanos, tigres, abelhas e golfinhos, né? Mas para explicar o que são seres humanos, ou como funcionam os seres humanos, e o que é a conduta dos seres humanos, recorrendo ao Wittgenstein, voltaríamos àquela questão de mesmo que um leão soubesse falar, não nos entenderíamos, porque o modo de vida humano é um, e o modo de vida do leão é outro. É claro que nós podemos dizer que uma inteligência artificial como o Deep Blue ganhou uma partida de xadrez do Kasparov, mas a pergunta é, o Deep Blue perderia uma partida por cansaço? Veja, dar razões para a conduta é possível a partir da pessoa, da inteligência artificial? Esse é o ponto. Então, claro, por último, e para fechar, tirar o desespero das pessoas que pensaram no HAL, né, do 2001, Odisseia no Espaço, e a inteligência artificial dominando os seres humanos e os escravizando, etc. Eu quero lembrar também da cinematografia e lembrar que o título original de um filme que trata da vida do Alan Turing é The Imitation Game, o jogo de imitação. Porque o máximo que uma inteligência artificial pode fazer é imitar o jogo de linguagem de seres humanos. Porque os jogos de linguagem dos humanos são criados por e para humanos, portanto, não entra no ambiente desses jogos de linguagem, menos ainda no ambiente do direito, a imitação produzida por inteligência artificial. E eu acho que com isso concluo a minha fala, professor Lélio, deixando esse recado, né? Convidando as pessoas a discutirem se a inteligência artificial é capaz de ação. Professor Paulo, muito obrigado pela sua apresentação. Só lembrando aqui que o título do livro que deu origem ao filme Blade Runner não tem nada a ver com o nome do filme, né? Se eu não estou enganado, Será que os carneiros sonham? Eu vou, durante o nosso evento, eu vou pesquisar aqui e eu acho muito simboliza muito isso que você falou. E até porque a história do filme Blade Runner, do Philip Dick, que depois virou um filme cult, né? É a história de replicantes, né? De inteligências artificiais. E a única coisa que eles queriam era viver. E o ser humano não permitia que eles vivessem mais de 6 anos, se eu não estou enganado, né? Filme do Ridley Scott. O Pedro Francisco Ataíde colocou aqui, ó. Se androides sonham como carneiros elétricos. Remete muito à inteligência artificial.